Ezequiel Artigos em Vidros. Tire o seu projeto do papel e monte agora mesmo o seu aquário dos sonhos com o melhor preço e qualidade. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de aquapaisagismo. E na aula de hoje vamos falar um pouco sobre fertilização. Muitas pessoas perguntaram e perguntam ainda o que é preciso para ter o aquário plantado. E nas outras aulas a gente já falou um pouco sobre hardscape, plantas de fácil manutenção, o que é um aquário low-tech, vamos ainda falar sobre iluminação, mas hoje eu quero falar sobre o alimento das plantas. Assim como quando a gente tem um peixe, a gente tem que dar uma ração, um alimento para ele se desenvolver, no nosso aquário a gente também tem que ofertar para as plantas uma espécie de alimento, que são macro e micronutrientes, que elas vão absorver e por meio deles fazer a fotossíntese, crescer, se desenvolver e ficar saudável. Então a falta de alguns nutrientes como fósforo, potássio, ferro podem dificultar ou até mesmo fazer com que as suas plantas acabem morrendo. Mas uma coisa que muita gente erra na questão da fertilização é a mesma coisa que as pessoas erram na questão da ração. Elas acham que se der muita ração o peixe vai crescer rápido e muitas vezes acham que se der bastante fertilizante as plantas vão se desenvolver rápido. Eu vou usar como base na aula de hoje os fertilizantes da M-Breda, que são fertilizantes que eu já uso há algum tempo, eu conheço como é a função dele, como é a utilização dele, e eu estou usando como base essas dicas, as orientações do próprio fabricante, tá? Mas fica a seu critério qual você vai usar, porém eu gosto desse porque rende bastante, você usa pouquíssima quantidade no seu aquário. Vamos lá! É importante, antes da gente comprar os fertilizantes, a gente ver o tipo de aquário que a gente tem. Então aquários com plantas low-tech e de raízes curtas, como por exemplo, a gente tem uma cabomba, a gente tem aí uma vallisneria, que são plantas low-tech, e quando a gente tem um aquário de média complexidade, com plantas de raízes curtas, como um pequeno carpetinho ali, às vezes uma plantinha como essa, uma hidrocotile, são plantas que vão precisar de menos nutriente na água. Então quando a gente tem um aquário aí com plantas de alta complexidade, são plantas que vão precisar de mais nutrientes na água. Então antes de comprar o seu fertilizante, veja o tipo de planta que você tem para ver a demanda que você vai precisar no seu aquário. Então muitas vezes plantas de baixa complexidade você consegue manter ali só com um Carbon e TPAs semanais. Já com plantas de média e alta complexidade é interessante, até com plantas de baixa complexidade, é interessante você ter um macro, micronutri, NPK e ferro. Por que eu não falei do macro e micronutri com plantas de baixa complexidade? Porque exige aí um investimento que é razoável. Então, às vezes, se você está começando com plantas de baixa complexidade e não tem tanto dinheiro, compre um Carbon primeiro e depois um macro e micronutri. Mas vamos à dosagem. Essa é a dúvida que mais pega as pessoas e que mais gera dor de cabeça. Porque se você colocar a mais fertilizante, você pode acabar tendo problema com algas e até mesmo muito ferro na água pode matar as suas plantas. Então, como que eu calculo a dosagem do fertilizante para o meu aquário? Então, existem alguns fatores que vão determinar a quantidade de fertilizante que eu vou usar no meu aquário. Por exemplo, as plantas são de baixas ou alta complexidade? As plantas têm raízes curtas ou raízes longas? Eu tenho pequena, média ou grande quantidade de plantas no meu aquário? Tudo isso vai diminuir pela metade ou até 1/4 da dose do fertilizante. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um fertilizante do lado. Eu tenho aqui, por exemplo, o Macronutri. Imagine um aquário com poucas plantas e plantas em sua maioria com raízes curtas. Olha o exemplo desse aquário que está aparecendo. Então, um aquário desse que a gente tem pouca quantidade de plantas e a maioria delas com raízes curtas, quanto de fertilizante vocês acham que vai usar? Como é um curso, eu quero que vocês comentem aqui embaixo a resposta para vocês ir testando o conhecimento. Lembrando que não é para se sentir mal se você errou ou não sabe, mas é legal a gente aprender junto. Então quem respondeu que usa uma dose cheia, 10 ml para cada 100 litros, respondeu errado. Então nesse aquário não tem uma grande quantidade de plantas, tem uma média para pequena quantidade de plantas, visto que a maioria delas também são plantas de raízes curtas. Então a gente vai usar meia dose de fertilizante. Então olha só. Muitas vezes a pessoa acha que vai gastar muito fertilizante ou até gasta sem necessidade de jogando dinheiro fora por não conhecer. Num aquário como esse meu, onde a gente tem pouquíssima quantidade de plantas, tem plantas aí com raízes
curtas e grandes intercalando e plantas low-techs e de alta complexidade. Quanto de fertilizante vocês acham que vai usar? Uma dose inteira, meia dose ou 1/4 de dose? Comenta aqui embaixo de novo para a gente testar junto o nosso conhecimento. Quem respondeu 1/4 da dose recomendada acertou. Então se aqui recomenda 10 ml para cada 100 litros, eu vou usar 2,5 ml para cada 100 litros. Então 1/4 da dose recomendada. É importante a gente ter essa noção, porque se você exagerar na quantidade de fertilizante e não tiver uma quantidade apropriada de planta, você vai acabar tendo surto de algas no seu aquário, porque vai ficar muito nutriente em suspensão na água que não vai ser absorvido pelas plantas e vai virar alimento para as algas. Sem falar que você vai jogar o seu dinheiro fora. Existem outros fatores que podem incentivar a aumentar a quantidade de fertilizante no seu aquário. Então imagine um aquário com bastante quantidade de plantas, com CO2 líquido, com uma excelente iluminação. Vocês acham que a gente vai usar uma dose de fertilizante, meia dose ou 1/4? Comenta aqui embaixo. Quem respondeu uma dose, meia dose ou 1/4 errou, porque foi uma pegadinha aí para a gente descontrair. Mas em aquários com grande quantidade de plantas, tendo bastante plantas com raízes compridas, tendo uma boa quantidade de ingestão de CO2 e uma boa iluminação, chega-se a usar até o dobro da dose recomendada. Por quê? Tem todos os fatores necessários para a planta ter um crescimento rápido e, consequentemente, uma rápida absorção de nutrientes. Ou seja, você pode colocar até o dobro da dose recomendada num aquário desse, e aí você vai ter, sim, um crescimento rápido e um consumo rápido dos macro e micronutrientes na água. Outra questão importante, que é um conselho que eu dou, muitas vezes você pode ficar na dúvida se seu aquário tem pouca planta, se seu aquário tem muita planta, se elas têm raízes curtas ou longas. Então, para você evitar erro, eu sempre recomendo, e até o fabricante recomenda isso, você começar com 1/4 da dose recomendada. Então, se você tem um aquário de 100 litros, começa com 2,5 ml para cada 100 litros d'água. E você observa como as plantas estão se desenvolvendo. Se você achar que elas não estão crescendo muito, e você tem uma boa ingestão de CO2, você tem um substrato fértil e você tem uma boa iluminação, você pode gradativamente ir aumentando a quantidade de fertilização até você achar o equilíbrio ideal para elas. Se você vê que você colocou muito fertilizante, como que eu sei que eu coloquei muito fertilizante? Você viu que não só as plantas estão crescendo, mas aumentou bastante a quantidade de alga, reduz a quantidade de fertilizante no seu aquário. Outra dica bem legal para fertilização é que no aquário plantado é bom você fazer TPA semanalmente. Por que semanalmente? Porque você vai fazer essa troca de macro e micronutrientes da água, tirando esses excessos de matéria orgânica, tirando esses excessos de nutrientes ou compostos. Aí quando você repõe com uma água nova, aí que você vai dosar o seu fertilizante. Então a TPA semanal vai ajudar no controle de algas, vai ajudar na troca de macro e micronutrientes presente na água e vai ajudar bastante a você colocar o seu fertilizante no aquário e ele ser bem utilizado, bem aproveitado. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula sobre aquapaisagismo, um pouco mais complexa, um pouco mais profunda, mas mostrando assim que a gente consegue sim ter um aquário plantado sem muito trabalho e tendo boa informação e de graça. Muito importante, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo, pessoal. Falou!